Greetings, dear ones. I'm Cryon, a magnetic service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a todos. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon do Serviço Magnético. Estamos em um belo lugar. Estamos em um belo lugar. Onde os corações são tocados de formas que apenas podem ser feitas por um grupo. A ideia da dinâmica de grupos, desde que coisas espirituais têm sido bem conhecidas nos meios espiritualistas. Mas todo o tema deste final de semana foi mergulhar em coisas que ainda não são percebidas ou realizadas, e paradigmas que não estão sobre vocês ainda, mas sobre o qual nós falamos. Há uma expressão que nós usamos no passado que diz: um tolo não sabe que ele é um tolo. E a expressão é uma metáfora para muitas coisas, mas significa que em qualquer nível que você estiver de consciência, você não pode se ver acima daquilo. E se for uma consciência baixa, se realmente você for um tolo, você não tem nenhuma ideia de que é um. Agora, há aqueles ao redor que sabem. E se você aplicar isso para este ensinamento do final de semana, você poderia dizer: eu sou um tolo, e a resposta é: você não é um tolo, você simplesmente ainda não está consciente. E esta é um estado de celebração, porque significa que há tantas consciências que simplesmente você ainda não viu. Você ainda não as viu. Mas em toda esta área de coisas não vistas, há uma armadilha. E a armadilha é uma humana. Isto é, vocês estão tão enamorados com aquilo que pode estar lá. Mesmo que você não possa vê-la ou imaginá-la, você quer postular. Esteja consciente que fora desta nova energia haverá o que eu chamarei muitos grupos de postulação. E muitos irão em tangentes daquilo que eles acreditam poderia estar lá, mas que não está. E então começarão a trabalhar em direção a uma meta baseado naquilo que não é visto. E o único perigo, a única armadilha que está lá, meus queridos, é que vocês são tão curiosos e o intelecto é tão grande que vocês podem ficar presos nesse lugar de ficar imaginando e sendo e fazendo e planejando e perder todo o ponto. Que bem faria para qualquer ser humano sentar e ficar girando, pensando nas coisas. Porque se você fizer isso, estará um pouco, fica intenso encontrar a realidade que na verdade deveria ser a sua realidade. Você nunca sabe que está girando em dramas, porque um tolo não sabe que é um tolo. Cryon, eu não compreendo nada do que você disse. E o que eu estou realmente dizendo a vocês: sente-se e seja paciente com as coisas que não são vistas neste ponto. Não ajuda ninguém ficar postulando e ficar imaginando e então planejar coisas que você não conhece. Isso impede você de ver a verdade quando ela chegar, porque vocês não esperam o que vocês não esperam. E há verdadeiramente coisas que não se encaixam em um paradigma linear que está vindo. Coisas que estão vindo. Uma delas, eu falarei sobre ela agora. Isto é algo suave, mas ao mesmo tempo é algo que vocês deveriam saber, porque vocês suspeitavam e a mesmo verbalizaram sem compreender, talvez, que isto é algo que vocês não esperavam e que está aqui e está disponível. E tem a ver com a forma como vocês percebem
a si mesmos, a sua galáxia, seu universo, sua realidade, e tem a ver com o tempo. Como você poderia descrever o tempo para uma criança que diz, por favor, diga-me, o que é o tempo? E há uma coisa difícil, não é? Descrever o tempo sem descrever o tempo. Poderia dizer que é o passar do relógio. E a criança diria, e o que isso significa? Eles são apenas sons. E você diria, bem, tem a ver com o espaço entre os cliques do relógio. E a criança não quererá mais ouvir você. O tempo é algo que é extremamente evasivo no departamento da definição. O que o torna ainda mais difícil, meus queridos, é que foi apenas nos últimos 50 anos, mais ou menos, que vocês tiveram a ciência olhando para ele dizendo, bem, contra todas as probabilidades, ele é parte da estrutura atômica. Não é um conceito. Vocês podem tocá-lo. Não apenas isto, ao alterar parte das coisas na física com relação à densidade, velocidade e massa, vocês podem controlar o tempo. Isso parece desacelerar e depois acelerar. Agora, é difícil de falar para crianças sobre isto. Quando você finalmente tem a ideia do que o tempo é, você quererá dizer à criança o que o tempo é, como contar sobre o tempo. Assegure-se de não dizer à criança que é algo variável. Ainda não. Porque isto explodirá o cérebro. Vocês esperam não mudar. Vocês apenas não esperam que o tempo não mude. Vocês esperam que ele seja uma linha reta. Todos sabem que é uma linha reta. É como o trem em um trilho. E se você está de pé em um lugar naquela trilha, numa linha reta, tudo no passado desaparece na distância da história e tudo do outro lado é para onde está indo, é uma linha reta indo para o futuro, para o desconhecido. Se você está no trem e ele está movendo-se, você está sempre movendo-se através de 3 elementos: passado, agora e futuro. Mas eles ainda estão isolados. Aqueles intelectuais dirão, bem, à frente do trem está o futuro, na parte de trás do trem está o passado e no meio do trem está o agora. Não é interessante isto? Mas ele não é uma linha reta e nunca foi. Se você perguntar a um físico a respeito do tempo, ele dirá que é um conceito difícil, porque ele parece dobrar sobre si mesmo, de certa forma. Realmente é um círculo. Precisa ser para operar da forma como ele opera. O tempo está sempre no agora, de certa forma. Eles poderão dizer a você, e isso é difícil. Mas ele é um círculo. O círculo é algo difícil. Ele pode ser toroidal, ele pode ser uma forma diferente, mas ele se dobra sobre si mesmo. Em outras palavras, ele sempre dá uma volta sobre si mesmo, como um círculo faria. Por que eu estou dizendo estas coisas a vocês? Porque, de repente, se você compreende que aquele trilho do tempo não é uma linha reta, você precisa começar a perguntar a si mesmo perguntas sobre o tempo intelectuais que não podem ser respondidas. Eu tenho estado aqui por 1000 vidas, você poderia dizer. Você identificaria como isso poderia funcionar em um círculo de tempo? O quão grande é este círculo? E a resposta é sim. Todos vocês, como velhas almas, têm estado nesse trilho do tempo por muito tempo e passaram pelo mesmo trilho uma vez após outra, uma vez após outra e uma vez após outra. O tamanho do círculo depende da realidade daquelas medições, daqueles que estão medindo, e eu já não direi mais. Mas o maior ponto é este, que se aquele trilho e aquele trem é você, você tem passado pelo mesmo solo por várias vezes. Vocês podem compreender isso.
Vocês estão em um círculo como um trem toroidal, e vocês pensam que é linear, mas não é. Vocês pensam que é uma linha reta, mas não é. Ele dá voltas. Então isso significa que você literalmente cobriu o mesmo solo por várias vezes. Agora, isso é uma super simplificação de como algo muito complexo é percebido e como ele funciona. Mas eu quero que vocês vejam isso claramente devido ao que está vindo. Pergunta: se você está no trem, nesse trilho em particular que eu acabei de dar a vocês, e você olha para a sua frente, você está olhando para um lugar puro e limpo no tempo onde você nunca esteve, ou você já esteve lá antes de alguma forma? E a resposta é: você já esteve lá de alguma forma. Porque lembre-se, é um trem de brinquedo em um círculo. Agora você pode dizer: bem, se este é o caso, eu devia ser capaz de reconhecer ou sentir qualquer coisa no futuro, talvez, pelo qual eu tenha passado. E eu digo para vocês, o tempo não funciona da forma como você pensa. Não se trata dos seus episódios, não se trata do seu karma, não se trata das suas vidas passadas. É a respeito do tempo sendo possuído por você de uma forma que você não está consciente, a não ser que vocês continuam passando pelo mesmo terreno. Vocês continuam passando pelo mesmo terreno. Agora, isso deveria ser confuso. Não é linear. Então você pode dizer: bem, eu já estive lá, portanto eu sei o que acontecerá. Percebe? Ter experiências, há certas camadas nela. É um conceito multidimensional o tempo. Então talvez neste circular e circular você apenas tenha passado em certas dimensões dele, e talvez o futuro seja um que você não passou no mesmo trilho. Talvez o trilho tenha camadas e você apenas esteve em milhares de camadas, 1000 camadas até agora, mas é o mesmo trilho. Então parte desse trilho à sua frente é familiar. É um trilho familiar, porque de certa forma você sabe como se sente estar lá, mesmo que não represente onde você já esteve. Mas a estranha anomalia desse paradigma do tempo, verdadeiramente, é que conforme você olha para frente, você está olhando para o seu passado. Agora, isso já é confuso bastante. Aqui está para onde estamos indo. Querido Espírito, você poderia dizer: eu sei que minha alma é multidimensional, eu já tenho estado nesse planeta da Terra. O plano de vidas passadas agora por muito tempo. Eu posso ter 1000 vidas passadas e meu karma eu continuo adiante nesse trilho do tempo sobre o qual o Cryon está falando. E de repente eu tenho uma percepção. E a percepção é esta: eu sou um ser multidimensional, cheio com o amor de Deus, controlando minha vida. Eu estou aprendendo novos paradigmas do que é possível com este novo mecanismo da iluminação, a centelha que eu tenho e que é tão maior do que qualquer coisa que eu já tenha visto anteriormente. Estou apenas começando a aprender o que uma criatura de um nível mais elevado de consciência pode alcançar. Eu aprendi que o que eu penso de uma forma benevolente pode ter coerência e outros podem ser curados em um grupo. Eu aprendi que eu posso sentar-me em um cinema e ter coerência para outras pessoas. E eles não precisam saber que eu estou lá ou conhecer meu nome, e eles poderão sentir a benevolência e se sentirão melhor por causa disto. Eu aprendi que esses novos presentes e ferramentas estão além da física, que eu pensava que estava lá. Portanto, eu decidi abençoar minha vida de uma nova maneira. Eu assumirei o controle do trilho que está à minha frente. E eu enviarei benevolência para mim mesmo, para minha alma, para minha vida, que está à minha frente, onde quer que eu vá. Porque perceba, eu já estive lá.
E eu farei aquilo com esses novos presentes de uma forma que eu envio para mim mesmo, para o meu próprio futuro, sem saber para onde estou indo, mas sabendo que quando eu chegar lá, eu verei minhas próprias orações respondidas. Isso faz sentido para vocês? Isto é novo? Não para alguns de vocês, que frequentemente compreendem que podem ter uma oração benevolente, se quiserem, ou uma energia, se quiserem chamar assim, ou uma meditação, para todas as suas vidas, para todos os tempos, para o futuro, para o passado. Mas você alguma vez já pensou, talvez, de enviar benevolência específica em direção a coisas específicas para o seu futuro? Vamos dizer que algo esteja vindo. E você poderia dizer, bem, eu espero que quando eu chegar lá, tudo estará bem. Então você reúne seus amigos, ora para si mesmo, mas você não compreende. Naquele ponto, você não compreendia. Você está orando para a paz ou para as coisas estarem bem. Por que não orar para o evento? De uma forma que você nunca fez antes. Você enviará soluções naquele trilho antecipadamente porque você é capaz. E aquela solução você fará antecipadamente porque você pode fazê-lo. Então, não se trata de esperar as sincronicidades ou dizer para si mesmo, eu vejo a mim mesmo curado, ou qualquer uma dessas coisas. Você está enviando a cura para frente. E então você sabe que ela está lá, não há questionamento, ela está lá. Então não se trata sobre sincronicidade ou sobre esperança, é sobre enviá-la para frente e então caminhar no trilho e chegar lá. Isto é diferente, é um novo paradigma. É algo que é tão difícil de escrever para aqueles que vivem vidas lineares. Você poderia dizer, bem, Ryan, eu estou fazendo isso por muito tempo. Eu sempre oro para mim mesmo no futuro. Sim, mas você está fazendo isso agora. Você realmente compreendeu qualquer uma dessas coisas? Pegue a energia da sua alma e tudo o que você é e compreenda que à sua frente está um território conhecido. Você não o conhece linearmente, você o conhece espiritualmente. Você conhece em física que aquele trilho do tempo é um no qual você já esteve antes. Portanto, você pegará sua alma, sua vida, tudo o que você é, a benevolência, o amor, a compaixão, e você o levará adiante no tempo e o colocará no trilho. E você acabou de criar um futuro para si mesmo, que é real. Porque você pode. Alguém que está aqui precisa ouvir isto. Que não compreende que a cura pode ser realizada neste momento. Neste agora, no trem. De uma forma que você não concebeu anteriormente. Se este é você, vamos nos reunir agora em coerência, todo o grupo. E eu quero que você projete junto comigo, com coerência. Qualquer um que tenha problemas nesta plateia, com sua saúde, em sua consciência, com seu pesar, sua tristeza, com sua mente. Eu quero que você crie aquele indivíduo sem saber o nome dele ou sem vê-lo, em sua mente, como completa e totalmente curado. Agora, ele é o mesmo indivíduo, mas eu quero que você de alguma forma separe a sua alma, a alma dele, porque uma alma é multidimensional e pode estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Não há nenhum problema com isto. Então vá adiante e estabeleça isso acontecendo em sua mente, uma duplicação de quem é esta pessoa. E em sua mente eu quero que você leve-o adiante. Agora, não decida o quão longe. Eu quero que você coloque no trilho dele e no seu trilho, com coerência. Vocês podem fazer isso como um grupo. Eles estão com você nisto, porque neste momento eles estão dizendo, é para isso que eu vim, é isto que eu queria. Eu tenho velhas almas, todas trabalhando juntas, para realizar algo que eu não sabia que podia ser feito.
É diferente de ter uma cura hoje. É sobre planejar a cura no futuro, porque ela já está lá, porque você acabou de colocar um indivíduo curado naquele trilho. Isso são eles. É ele tendo se recuperado completamente do que há hoje que está incomodando ele ou ela. E juntos vocês estão colocando aquilo à frente do trem, mesmo enquanto o trem está em movimento. Agora, eu quero que o grupo retorne. Vocês ainda estão naquele trem. E eu quero que vocês celebrem o que acontecerá quando eles chegarem àquele lugar e perceberem que tudo o que nós fizemos hoje é real. Este é um novo paradigma de probabilidades em uma consciência mais elevada, com mais consciência, fazendo algo que vocês não compreendem ainda, mas que compreenderão e que faz uma grande diferença. E quando o seu grupo compreender o que você fez, eu desafio você a fazer isso por si mesmo. Você poderá se sentir confortável fazendo isso para ele ou ela. E em um grupo de coerência, é algo talvez que você diga, bem, aquele foi um bom exercício, mas agora vamos fazê-lo de forma individual, para você, neste momento para você. Eu quero que você sente-se aí e faça para si mesmo, junto comigo. Como você se vê? Na forma como você quer ser. Seja curado ou seja uma pessoa pacífica. O que quer que seja, que tornaria você mais benevolente e capaz de funcionar melhor nesse planeta junto com outras pessoas. Mais lento para a raiva, mais compassivo, o que quer que seja. Eu quero que você veja aquela alma com o seu nome nela. E eu quero que você projete isso no tempo. Eu quero que você separe de si mesmo, de uma forma que apenas você pode fazer com sua mente, sua consciência, e ver a si mesmo no espelho daquela forma perfeita. E coloque isso no trilho, que é circular, onde você já esteve antes, para onde você está indo novamente, e você chegará lá. E aquele trilho onde você está se colocando, sabe que você está lá porque ele conhece você, já te viu antes, porque o tempo está em um círculo. Você pode ter tido 1000 vidas, ele conhece você, então ele é um amigo. Você está colocando a si mesmo no futuro. Você se vê sentado lá, diferente de agora. Se você puder fazer isso, a próxima coisa que eu quero que você visualize é conforme você se move para a frente do trem. E agora você está observando o trilho. E você está sorrindo com expectativas, dia a dia. Sem mais preocupações, sem ficar amedrontado. Parte do que você está experimentando são com sincronicidades com outros. Você precisa, porque isto irá alinhar-se com aquela alma chamada você, que você encontrará naquele trilho. Você está prestes a encontrar-se consigo mesmo. E na parte da frente do trem, eu quero que você olhe adiante em sua visão. E você começará a ver isso chegando. E quando você começar a ver chegando, você verá a si mesmo completa e totalmente diferente de que quando você criou há um momento atrás. Diferente. Você está no primeiro vagão, você está olhando para isto. E você se vê sorrindo para si mesmo, conforme ele te vê chegando até você. E então há a fusão. E a cura está realizada. E você percebe o que você acabou de fazer, que seria impossível descrever para qualquer pessoa que não esteja nesse encontro. Que você criou um modelo e você afirmou quem você é e você o colocou no futuro em um trilho de tempo que existe e que conhece você. Naquilo você não apenas afirmou quem você é, mas você criou uma realidade que está por vir. E isto é novo. Meus queridos, este tipo de coisas eu continuarei a trazer para vocês. Se você sentou-se aqui e não compreendeu nada,
Se você sentou-se aqui como alguém que está cansado e talvez tenha dormido durante a mensagem, tudo aquilo está bem. Porque em algum nível, tudo o que eu disse para você foi para aquele belo lugar chamado sua alma. E quando você precisar ouvi-lo novamente, ou trabalhar com isso, estará disponível. E parte do motivo é porque você se deu um tempo para estar aqui e ouvir, ou estar na cadeira. A intenção é tudo. Você veio para as novas ferramentas. Eu apresentei algumas. E mesmo sem compreendê-las, ela está indo para um lugar onde você será capaz de usá-la em algum dia. Mas há mais. Há tantas coisas mais. Há como entrar em si mesmos, em suas células, não apenas conversar com elas, como entrar dentro delas. Como trabalhar com as coisas que você precisa trabalhar. Como conquistar a tristeza. Todas estas coisas estão vindo usando ferramentas que vocês nunca pensaram a respeito, que estão apenas disponíveis por aqueles que são velhas almas e estão desejosos de trabalhar com a centelha. Eu digo estas coisas a vocês hoje. Este é um grupo avançado que está à minha frente. Eu digo estas coisas hoje porque estas são as coisas que vocês queriam ouvir, que sua alma pediu. Eu sei quem está aqui, porque você tem uma alma que sabe tanto mais do que você, que sente o que está vindo e quer ser parte daquela realidade chamada humanidade linear. Saia deste lugar, talvez confuso, mas saiba que em algum tempo, em algum nível, a confusão se tornará clareza e você será capaz de fazer estas coisas nesta vida. Coisas que você precisa fazer. E assim é.